Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana acabando. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Diz aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Véspera de carnaval. Não tem muito o que comemorar aqui por Israel, não tem essa coisa de carnaval. A gente vai ter uns diazinhos de Purim daqui a umas 3 semanas, se eu não me engano, ou um pouco mais. Na verdade, eu não sei a data ao certo. Mas a gente vai caminhando aí com notícias importantes dessa semana e a gente vai estar passando para vocês aí tudo que a gente conseguiu captar. Só que antes eu só queria dar uma notícia aqui que me deixa muito feliz, né, acompanhando as estatísticas do podcast pelo servidor, vendo que o número de países onde tem ouvintes aí escutando a gente, ouvintes de língua portuguesa escutando a gente, vem aumentando, né? A gente tem ouvintes no Brasil, Israel, também tem Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Canadá, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, Bielorrússia, Japão, ou seja, a gente está conseguindo aí se espalhar e essa é a nossa intenção, que mais pessoas escutem o nosso podcast, que possam estar aí se informando sobre o que vem acontecendo em Israel semanalmente. Então, vamos lá, vamos caminhar. Hoje temos várias notícias, muita coisa aconteceu e vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre política e justiça. A primeira notícia desse bloco é o julgamento de Benjamin Netanyahu, que finalmente foi marcado agora para o dia 17 de março em Jerusalém, 15 dias depois, né, das eleições. As eleições são no dia 2 de março, julgamento dia 17. Essa é a data prevista, mas ainda pode ser postergado, porque a defesa tem o direito, né, e deve pedir para que novas evidências sejam agregadas ao processo, e aí até que esse pedido seja julgado, o julgamento não pode começar. Junto com o Bibi, né, nos bancos dos réus, estarão aí também os outros acusados no processo, né, que é o Arnon Moses, o Shaul Elovitch e Iris Elovitch, que é a mulher do Shaul Elovitch. E a defesa deles também pode pedir mudança nos processos, o que pode também postergar ainda mais o início do julgamento. E o Procurador-Geral do Estado, né, o Avichai Mandelblit, que foi quem optou por aceitar as denúncias, né, contra o Netanyahu, decidiu essa semana também que não há impeditivos para que ele tente montar a coalizão de governo, caso receba aí do presidente Rivlin esse direito após as eleições do dia 2 de março. Mas sem sombra de dúvida, né, a data, né, marcada para o início do julgamento tende a dificultar ainda mais a vida do Netanyahu para montar esse governo, né, caso ele receba o mandato. Diz aí, João, o que você acha disso tudo aí? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, 2 semanas depois das eleições, está marcado o julgamento do Netanyahu, né? Não dá para marcar para antes, embora seja um julgamento que a gente possa dizer que é decisivo para o futuro do país, né? Ainda que a gente saiba que se o Netanyahu insistir em continuar sendo primeiro-ministro e a população decidir por isso, ele tem até a última instância, né, para seguir nesse cargo. Mas, enfim, está marcado para 2 semanas depois das eleições. A justiça acho que entendeu que o julgamento é um pouco urgente, a população tem uma demanda de saber se o cara que tá guiando o país ele é inocente ou se ele é culpado, né? E ele vai virar réu oficialmente, pelo que a gente está entendendo, no dia 17 de março. As eleições em Israel são no dia 2 de março. No dia de ontem, todas as pessoas que têm direito a votar fora de Israel já votaram, né? Embaixadores, funcionários de organizações estatais e tal, que estão como emissários ao redor do mundo, puderam votar ontem. Que é o que se considera os envelopes duplos, né, que você põe 2 votos dentro da urna. Agora, no dia 2 de março, vai ser a votação em Israel. E o Netanyahu vai concorrer ainda como réu, sem ter começado o julgamento dele na justiça. Ele, como a gente falou algumas semanas atrás, o Netanyahu ele desistiu de solicitar imunidade ao parlamento, né? Ele percebeu que o parlamento não ia dar para ele a imunidade. O presidente da Knesset, que é um membro do próprio partido Netanyahu, né? O Yuli Edelstein, ele acabou que seguiu com o processo, porque o procurador-geral disse, o Yoetz Mishpatim, ele disse que não tinha nenhuma razão para ele ficar travando esse tempo, e aí o Netanyahu acabou que optou por desistir, porque se ele pedir imunidade e perder essa votação na Knesset, né, que é aparentemente o que ia acontecer, podia trazer uma repercussão negativa para ele. Curioso também que essa semana o Haim Katz, que é ex-ministro do Bem-Estar Social e membro do próprio Likud, ele também é réu na justiça, né? Está sendo julgado por abuso de poder, do mesmo jeito que o Netanyahu, e por falso testemunho, né? Por mentir publicamente, na verdade, sob juramento, né?
ele recebeu a imunidade, 63 votos a favor e 45 contrários. Ele recebeu a imunidade da Knesset. O próprio Netanyahu votou a favor da imunidade do Haim Katz. Está tendo uma discussão na Knesset se o Netanyahu podia ter votado ou não, porque tem um protocolo meio esquisito na Knesset que se tem algum deputado que não pode votar do governo, da oposição, o primeiro-ministro é o primeiro que não vota também, né, numa sessão da Knesset, e parece que o Netanyahu estava proibido de votar, porque a Tamar Zandberg, que é uma deputada do Meretz, que é da oposição, ela está de licença maternidade, na verdade ela teve filho agora, há alguns dias. Enfim, mas ele votou a favor da imunidade do Haim Katz e ele recebeu a imunidade da Knesset, o que, enfim, deixa a gente pensativo se Netanyahu realmente não ia receber a imunidade, 2, se a Knesset está tendo um tratamento diferente entre o Netanyahu e o Haim Katz, ou 3, se o Netanyahu, ele realmente, a Knesset acredita que ele pode ser culpado mais que o Haim Katz. O fato é que ele recebeu essa imunidade, mas é uma recepção ainda insuficiente, porque como a gente vai ter eleições daqui a pouco tempo, ele vai ter que receber imunidade da próxima Knesset também. Então ele vai ter que voltar a pedir imunidade, e aí você vai de novo a votação, e a Knesset eleita, ela vai ter que decidir a imunidade para ele de novo ou não. A única diferença, assim, então por que ele pediu agora? Para que serviu essa imunidade que ele ganhou agora? A resposta é que o julgamento podia ser marcado se ele perdesse essa votação da imunidade. Agora a justiça vai ter que esperar um pouco para ver se ele vai receber imunidade ou não. E se ele receber imunidade, a Suprema Corte pode cassar essa imunidade ou não, pode decidir que essa imunidade ela é ilegal, porque os crimes supostamente cometidos pelo Haim Katz, eles são de interesse público e não são enfim, que a posição dele atualmente, como julgado pela justiça, para ter que provar sua inocência na justiça, não interfere, na verdade, não interfere no andamento do Estado, né? Se o bagaço chegar a essa conclusão, o Haim Katz, ele perde a imunidade que lhe foi concedida pelos parlamentares da Knesset. Não, só um comentário, é justamente esse ponto que você tocou aí no final, porque eu me lembro da gente ter comentado, né, que o caso da imunidade, os parlamentares eles podem requerer a imunidade caso o julgamento interfira na sua atuação enquanto político, né, enquanto deputado ou ministro, caso. Já que o cara não é ministro, né, ele não tem nenhum cargo que coloque, tipo, que interfira, né, no julgamento, o julgamento interfira no seu cargo, no andamento do país, como você mesmo falou. Por que dar imunidade para ele? Por que ele recebeu a imunidade? Será que não sei, então isso tem que chegar agora ao Bagatz, né, ao Supremo, para que o Supremo decida essa interferência, e aí a gente entra numa situação meio complicada, porque o que vai acontecer é, primeiro, o Supremo já vai entrar numa pressão muito grande, porque afinal de contas o parlamento deu a imunidade. E caso o Supremo decida por cassar a imunidade, ou seja, que o julgamento dele começa uma nova política aí de incitação contra o Supremo, contra todo o sistema judiciário, é meio estranho, né? Eu acho que essa questão de se impede ou não a atuação dele enquanto o funcionamento do Estado, vamos dizer assim, o julgamento dele atrapalha ou não o funcionamento de alguma forma do país, isso deveria ser levado em conta antes da votação, né? E não depois. Só isso que me veio à cabeça quando estava falando aí dessa questão. Mas enfim. Mas aí, obviamente, ele não é ministro porque ele também não pode ser, porque a lei diz que se ele for ministro, ele é obrigado a ser demitido, né? Então, é justamente para isso, para que não atrapalhe a vida do país. Então, ele recebeu uma imunidade que provavelmente a Suprema Corte não vai manter, que não vai sustentar, né? E ele provavelmente vai a julgamento. Mas é interessante perceber a movimentação dos deputados que estão dando imunidade para um cara do mesmo partido do Netanyahu, enquanto os prognósticos é que para o Netanyahu não ia ter imunidade. Isso, de alguma maneira, fortalece o argumento do Netanyahu que ele está sendo perseguido politicamente pela oposição e pela justiça e blá, blá, blá. Vamos ver no que isso vai dar depois. Um outro tema aí que também sacudiu essa semana, e já que a gente está falando do início do caso do Netanyahu, que foi do julgamento do Netanyahu, né, acusado aí de corrupção, é sobre a investigação da empresa Quinta Dimensão, que tinha com ninguém menos do que Benny Gantz, do Azul e Branco, como um dos sócios. O outro sócio dessa empresa era o ex-chefe do Mossad, que chama Ram Ben Barak, que também hoje é deputado pelo Azul e Branco. Um pouquinho da empresa, rapidinho. A empresa chama Quinta Dimensão, como eu falei, né? É uma empresa na área de tecnologia que tinha assim, como principal produto um sistema de inteligência artificial, que a ideia era que ele processasse dados relacionados a operações de agências de segurança, né?
ou seja, várias agências de segurança colocariam seus dados e esse algoritmo faria toda o cruzamento de informação, armazenaria e tudo mais. Bom, no início seria só uma, vamos dizer assim, uma checagem da empresa, se houve ou não algum tipo de irregularidade, mas agora passou a ser uma investigação criminal. Hoje no jornal, há 2 horas atrás, foi dada essa notícia, que vai ser uma investigação criminal, que ela foi permitida, né, foi liberada pelo procurador do Estado, né, o Avichai Mandelblit, e vai começar logo após as eleições. O Benny Gantz, ele não é suspeito, ele não é nem suspeito nessas investigações, e o que a Procuradoria sim suspeita, né, é que a polícia tenha feito em 2017, né, que o acordo o produto foi inicialmente vendido para a polícia, né, em 2017. Só que a questão é que houve um contrato com a polícia sem licitação. Um contrato, assim, no valor do piloto, né, era cerca de 4,4 milhões de shekels, né, que dá aproximadamente 1,1 milhão de dólares, e o contrato total seria em torno de 50 milhões de shekels. O diretor-geral da empresa, né, chamado Doron Cohen, que também é um ex-funcionário do Mossad, disse que a empresa fechou, a empresa faliu, né? E ele disse que a empresa foi fundada, que essa empresa que foi fundada em 2014, ela faliu porque um dos seus investidores, que se chamava Victor Weckelsberg, ele estava na lista negra de sanções americanas, e isso impediu com que a empresa Quinta Dimensão entrasse no mercado americano, que era o seu principal objetivo. E aí a empresa bateu as botas, né, cara? Não conseguiu, fechou as portas, não conseguiu seguir adiante, e agora tem essa investigação aí para ver se o contrato que foi feito com a polícia foi feito em função de todas as ligações dos ex-militares, né, chefes do Mossad, para que conseguisse um acordo aí sem licitação. Vamos ver só depois das eleições que alguma coisa vai ser dita, mas obviamente isso já tem sido usado aí pelo Likud e pelos opositores do Benny Gantz para tentar dizer que ele também é corrupto, né? Como o Bibi. Vida que segue. Bom, João, eu queria que você falasse aí da nossa última notícia desse bloco, que é o caso do Ehud Olmert, que foi primeiro-ministro de Israel, né? Que cumpriu pena por corrupção no caso da construção de um condomínio em Jerusalém chamado Holy Land, e ele pediu essa semana que o seu registro criminal seja apagado. Como é que isso funciona? Olha, é o seguinte, tá? Primeiro de tudo, o Olmert, ele teve uma aparição há umas 2 semanas que foi bastante curiosa, né? Ele apareceu com uma foto do lado do Mahmoud Abbas, né? O Abu Mazen, que é o presidente da Autoridade Palestina. Logo depois do plano do Trump, quando praticamente o consenso israelense estava atacando o Abu Mazen, dizendo que ele não servia para nada, que ele não era um parceiro para nada e tal. E o Olmert foi tirar uma foto com ele e disse o seguinte: olha, o Abu Mazen, ele é o nosso único parceiro para a paz, né? E foi um tapa na cara das pessoas que dizem que se ele realmente quisesse paz, ele tinha acertado o plano do Olmert. Tá lá o Olmert dizendo que é com ele mesmo que tem que negociar. Mas ele também roubou espaço, né? Ele, na verdade, de alguma maneira, ele recuperou um espaço que tinha sido totalmente perdido por ele num momento muito curioso. E as aparições, elas nunca são à toa. Pouquinho depois, uma semana depois, a gente tem a notícia de que o Ehud Olmert, né, para quem não sabe quem é o Olmert, ele foi primeiro-ministro de Israel de 2006 a 2009, pelo partido Kadima, partido fundado pelo Ariel Sharon, ex-parlamentar e primeiro-ministro pelo Likud, né, que era um general também do exército, que governou o país entre 2001 e 2005, né, e sofreu um derrame cerebral e ficou internado em coma durante muitos anos, até falecer há uns 3, 4 anos. Mas o Ariel Sharon, ele, antes de entrar em coma, ele percebeu que o Likud não ia dar sustentação para ele. Percebeu não, ele levou a votação interna do partido e o Likud não deu sustentação ao plano de retirada de Gaza, e ele criou um próprio partido chamado Kadima, né, adiante em hebraico, o primeiro grande partido de centro israelense na política moderna israelense. Ele conseguiu reunir nesse partido ex-membros do Partido Trabalhista e do Likud, a maioria tinha vindo do Likud. Um deles era o Olmert, que tinha sido prefeito de Jerusalém, que era o número 2 do partido, né? Na verdade, ele era o número 3, o número 2 era o Shimon Peres, mas aí o Kadima fez uma eleição interna e o Olmert ganhou o direito de ser primeiro-ministro e de ser o candidato do partido, pelo menos. Ele ganhou as eleições e virou primeiro-ministro em 2006, né? E ele, enfim, saiu do poder em 2009, porque ele tinha suspeitas de corrupção. Ainda não tinha virado réu, como Netanyahu virou, mas ele renunciou para poder responder à justiça não como primeiro-ministro. Ele dizia que, enfim,
que a população israelense tinha o primeiro-ministro não podia estar implicado num julgamento, então ele ia renunciar para provar a inocência dele. A gente sabe que, obviamente, que essa renúncia dele, ela também foi pelo fato dele estar muito impopular e da coalizão ela está sob perigo, então ele também renunciou para tentar dar para o partido dele a chance de se manter no poder, o que quase aconteceu, mas não chegou a acontecer. A Tzipi Livni foi até mais votada que o Netanyahu, mas ela não conseguiu formar a coalizão. E o Olmert, ele saiu dali, ele não conseguiu provar a inocência, ele foi condenado por corrupção e foi preso e foi solto já. Ele tem alguns processos ainda rolando na justiça, mas um ou outro ele foi absolvido, porque ele foi acusado, acho que em três pastas. E ele, essa semana, segundo fontes, né, ele está a fim de voltar para a política e ele teria pedido para o presidente do país, para o Rivlin, apagar a pasta criminal dele. O Rivlin ele pode dar indulto. Uma das funções do presidente, dos poderes do presidente da nação Israel, é poder dar indulto, né? Ou seja, o indulto é perdão. E ele também tem esse poder de apagar pastas criminais, né? E o Olmert, uma das penalizações dele é também ficar afastado da vida pública por um tempo. Então está rolando um papo aí, né? Algumas fontes próximas ao Olmert estão dizendo que ele está querendo voltar para a política. O Olmert já tem 76 a 77 anos, já não é mais nenhum garoto. Na verdade, ele parece mais velho, se você comparar com o Barak, que é 2 anos mais velho que eu, que é 2 anos mais velho que ele, né, e parece ser 10, 15 anos mais jovem. Mas não é nenhum garoto, né, não tem muita popularidade. Há um tempo atrás, antes dele ser condenado, em uma pesquisa até mostrou que ele poderia ficar à frente do Netanyahu numa possíveis eleições, ainda que ele tenha deixado o poder bastante impopular, ele ainda podia estar na frente do Netanyahu. Hoje em dia eu acho pouco provável, mas ele quer voltar a participar da vida pública. E com essa pecha de corrupto, né, e de criminoso, é complicado que alguém dê atenção para ele. Mas enfim, tá aí a reaparição do Olmert aí na vida pública israelense. Vale lembrar que Israel tem poucos, né, ex-primeiros ministros vivos ainda, né? A gente tem o Netanyahu, que é primeiro-ministro e ex-primeiro-ministro, o Olmert, e o Barak, né? Se a gente não contar de Tzipi Livni, que foi primeiro-ministro por 2 meses, do tempo que o Olmert renunciou até que tivessem novas eleições, né? Todos os outros já faleceram, então ele é um dos 3 vivos ainda, né? E uma aparição dessas é sempre curiosa. É curiosa, ainda mais também levando em consideração as notícias que a gente tocou nesse blog sobre construção de assentamento, sobre a aparição dele aí do lado do Mahmoud Abbas. É bem curioso, realmente. Mas, enfim, mesmo que eu concordo com o que você falou, acho que mesmo ele voltando aí à atividade política, não vai conseguir muita coisa, não vai conseguir tirar muito resultado disso. Vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do tema mais recorrente desse podcast, as eleições israelenses. O primeiro tema aí que a gente vai estar tratando nessa semana sobre as eleições é o vazamento da conversa telefônica entre Itamar Ben-Gvir, que é o líder do partido Otzma Yehudit, a força judaica, né, da extrema-direita, e Nathan Eshel, que é confidente e uma das pessoas mais próximas ao Netanyahu. Bom, na luta aí, né, por qualquer voto, né, para que possa mudar o quadro político, que aparentemente não vai mudar, o Likud começou a falar, né, essa semana que o Itamar Ben-Gvir ele manteria a candidatura do seu partido, mesmo que ele soubesse que o partido não passaria a cláusula de barreira, né? E falou que o Ben-Gvir estava colaborando para a derrota do campo da direita. E aí, só lembrando que quando um partido não chega à cláusula de barreira, né, que é 3,25%, os votos que eles receberam vão para a lata do lixo, não são contados. E o Ben-Gvir foi à televisão, né, depois do anúncio do Likud, o Ben-Gvir foi à televisão, disse que era uma mentira absurda, que não tinha dito nada disso, que manteria o partido até o final. E foi aí, né, que todo o babado começou, né? A conversa entre o Ben-Gvir e o Eshel tinha sido gravada e ela foi vazada. Foi transmitida na televisão, no canal 12, hoje é quinta-feira, na última terça-feira, se eu não me engano. E na conversa, né, o Ben-Gvir não disse literalmente que concorreria até o final, mas ele afirmou assim que não tinha nenhuma vontade de desistir da eleição. E isso aí já desmascara, né, um pouco do que o Ben-Gvir disse, né, mas a gravação também tocou em outros assuntos que são bem mais picantes, vamos assim dizer, do que a própria confissão do Ben-Gvir, que possivelmente não vai passar a cláusula de barreira.
E aí o Ben-Gvir disse o seguinte, que nas ruas, né, tipo, a população toda que vota na direita, ela acha que o Bennett e a Shaked, depois das eleições, vão sair do bloco da direita e vão fazer um acordo com azul e branco, né, eles e o Smotrich. E que somente para a única forma que o Likud tinha de garantir que eles ficassem no bloco da direita é dando ao Bennett o Ministério da Defesa, a Shaked ao Ministério da Justiça e o Smotrich mantendo ele no no Ministério dos Transportes. Né? Ele é o atual ministro dos Transportes e o Bennett é o atual ministro da Defesa. Então teria que manter esses dois ministérios na mão desse partido e dar mais o Ministério da Justiça na mão também do Yamina para que a Ayelet Shaked também ficasse aí satisfeita. E a resposta do Nathan Escher também foi bem interessante, né? Que disse que ele e o Bibi concordavam com essa análise, e o Escher, inclusive, disse que tanto ele quanto o Bibi prefeririam que o Ben-Gvir passasse a cláusula de barreira e não o Bennett e a Shaked. Isso aí mostra como está essa crise aí dentro da direita nacional, né, nacionalista, vamos dizer assim, ortodoxa nacionalista. Como o João tinha comentado no último podcast, a relação entre o Bibi e o Bennett não é nem um pouco boa. O que eu tenho a dizer é que o Bennett, desde que ele assumiu como ministro da Segurança, né, ministro da Defesa, ele tem tentado pelo menos transparecer uma pessoa bem profissional, vamos dizer assim. Ele não tem sido aquele fanfarrão igual o Lieberman foi, que falou, não, em 2 dias eu vou tirar o Hamas do poder. Tá aí, anos passaram e o Hamas está aí no poder e mais forte, e Israel colaborando com o Hamas. Mas enfim, o Bennett tem tentado ser bem profissional, tem tentado mostrar que ele é um cara capaz, que ele pode sim ser o ministro da Defesa. Ou seja, vem construindo, né, o seu próximo passo, né, depois das eleições. Mas bem interessante essas gravações aí que mostraram que todo mundo tenta comer todo mundo ali no bloco da direita, não só no bloco da direita, né, mas essa aí ficou clara pra gente. O que você acha disso aí? Eu acho que o bloco da direita é o bloco que está tendo mais fogo amigo de todos, né? E assim, a gente tem que valorizar que, na verdade, não é todo mundo, né? Eu acho que o Yamina, né, em especial o Bennett, ele não está batendo nos outros partidos da direita. Ele bateu um pouquinho no Ben-Gvir, recomendou desistir das eleições, né? Fez questão de não formar com eles, mas eles não estão batendo no Likud. Eles estão poupando o Likud de crítica, eles não estão batendo nos ultra-ortodoxos. Às vezes isso não é regra. Essa semana, de novo, ontem ou anteontem, o Bennett escreveu uma postagem no Facebook dizendo que não vai agredir partidos da mesma base. Então, a verdade é que eles estão tendo uma postura bastante honesta, né, vamos dizer assim, em relação aos seus pares, diferente do que os seus pares estão tendo em relação a eles, né? Nos próximos capítulos. Mas eu acho que, por exemplo, o Gantz, ele parou de tentar roubar voto do bloco de centro-esquerda, né? Ele só está tentando roubar voto da direita. Ele não critica mais a esquerda, ele não se mostra uma alternativa à esquerda, porque ele entendeu que se ele roubar mais votos da esquerda, ele vai acabar enfraquecendo a própria base. Então ele está tentando o máximo possível roubar votos da direita, exatamente por isso que o discurso dele está cada vez mais conservador. O Netanyahu ele perdeu a esperança de roubar votos do Gantz. Então o que está tentando fazer é roubar votos dos seus próprios aliados para ser a maior bancada e poder ter mais força para poder negociar um governo de união. Claramente a gente já sabe disso, né, por causa da reunião que ele fez com os rabinos, em off, né, mas todo mundo ficou sabendo. A gente já sabe disso, não é uma suposição. E aparentemente nenhuma das duas estratégias está funcionando muito, não. As pesquisas elas estão sempre iguais. Teve, na verdade, um mini crescimento do azul e branco, né? A bancada, a direita mais árabe, a esquerda, centro-esquerda mais árabe, está chegando a 58 cadeiras, ainda está longe das 61, mas também é difícil que eles consigam formar um governo dessa maneira, porque, enfim, os árabes já cada vez mais claro que eles não vão entrar para o governo e talvez, possivelmente, nem vão indicar o Gantz para primeiro-ministro, como fizeram da última vez. O Ahmed Tibi, ele deu uma entrevista essa semana no podcast do Haaretz. O Ahmed Tibi é um deputado do partido Tal, que é um dos partidos que compõe a lista unificada, e ele está muito insatisfeito com as declarações do Gantz. Ele falou que nunca apoiou o Gantz, nunca cogitou entrar no governo, mas eles cogitaram dar um veto ao Netanyahu. Eles estão percebendo que, pelo menos no discurso que eles estão dizendo, é que o Gantz e o Netanyahu eles não são tão diferentes assim. Por outro lado, ele, na mesma entrevista, falou que
acha que qualquer cenário que o Netanyahu esteja fora da vida política é bom para o país, né? Então, enfim, vai saber o que realmente vai acontecer, né? O que as pesquisas mostram é que não tem mudança, está muito parecido com o que foi da última vez. Eu só queria um comentário acerca dessas gravações aí, é que no momento em que o Ben-Gvir, né, e o Eshel, eles falam que todo mundo pensa que a Shaked e o Bennett vão sair, né, do bloco da direita e fechar com o Gantz, eles eles dão uma pressão, né, neles dois, né? Caso eles realmente optem por isso, saiam do bloco da direita, eles saem bem queimados, né? Tipo, a gente sabia, se não houvesse essas delações, essas gravações, né, esses vazamentos, ninguém saberia desse pensamento, o público deles é uma queimação muito maior depois que essas conversas foram divulgadas. Aumenta a pressão. E eu acho que o Bennett, pegando um gancho aí no que você falou, sobre o fato dele não agredir o campo da direita, ele, toda vez que o Bibi fala alguma coisa contra ele, e sempre sai uma semana, um vazamento daqui, um filme que fizeram ali, numa conversa em casa, tipo, né? Os políticos fazem conversas pequenas, né? Vão na casa de determinadas pessoas para conseguir votos e tudo mais, fazem conversas com familiares, vizinhos, em pequenas comunidades, e aí vão 100, 50 pessoas, 100 pessoas vão assistir. E sempre tem um vídeo, alguém vaza um vídeo de uma coisa que o político falou numa dessas reuniões. E muitas vezes o Bibi dá uma pancada no Bennett. O Bennett, ele nunca responde as pancadas do Bibi. Nunca responde. Ele foi na televisão no sábado passado, na sexta-feira passada, se eu não me engano, não me lembro agora. A jornalista pressionou para que ele falasse mal do Bibi, falasse alguma coisa, o que ele acha do comentário. E ele falou, eu não vou comentar sobre isso, não tem que comentar sobre isso, enfim. Ele desvia e fala, eu não vou comentar. Eu acho, inclusive, que a postura dele é uma postura, em termos de, vamos dizer assim, politicamente profissional, ou profissional politicamente, ele tem o objetivo de se construir como uma alternativa para primeiro-ministro. E ele, em termos profissionais, ele é muito, na minha opinião, ele é muito mais... ele tem se demonstrado ser muito mais profissional do que qualquer deputado do Likud que abre a boca para falar. Que os deputados do Likud hoje que abrem a boca para falar é de uma baixaria, é de um baixo nível, que é uma coisa pior que a outra. E o Bennett, ele está se construindo como, vamos dizer assim, um político de alto nível, né? Não é um político que entra em baixaria, que vai entrar em xixi, de falar daqui, chutar dali, falar mal daqui, não. Ele não entra nesse jogo, vamos dizer assim, ele não entra nessa micropolítica, ele vai para macro. E tem sido uma postura interessante para o campo da direita, né? Se ele realmente conseguir se construir e conseguir apagar uma determinada imagem que os partidos dele, né? Ele já teve em vários partidos, né? Sempre tem, de que são partidos religiosos, né? Isso é uma coisa que ele sempre tenta fazer, buscar o público de direita que é secular. E ele não consegue muito fazer isso. Mas eu acho que essa é uma das intenções dele. Vamos para outra notícia, então? Vamos lá. A outra notícia é uma notícia rápida, que foi a decisão do Benny Gantz de recusar o convite do Netanyahu para um debate ao vivo na televisão, cara a cara. Isso aconteceu na terça-feira, depois de 10 anos sem participar de um debate político na televisão. 10 anos, o Bibi resolveu chamar o Benny Gantz para debater na TV. E apesar do Benny Gantz já ter dito, né, que estava aberto para o debate em qualquer lugar, a qualquer momento, ele disse que não aceitou, que essa jogada era só uma jogada eleitoral do Netanyahu, né, que não tinha nada a ver, que a ideia dele era simplesmente tirar o foco do julgamento, cortina de fumaça, né? E aí o Bibi disse, os comentários do Bibi que foram bem interessantes, né? O Bibi disse que o Gantz estava com medo de debater porque ele é de esquerda. Ia mostrar para todo mundo que ele é de esquerda, que ele não é de direita, e que se o Gantz não está pronto para o debate, como é que ele pode atuar frente aos desafios, né, que Israel tem que enfrentar. E aí o mais interessante é que começou também uma série de convites para debate, né? O Lieberman, ele fez um post no Facebook, se eu não me engano, falando que via com bons olhos, né, a volta do Bibi aos debates, e disse que estava pronto para debater com o Bibi quando e aonde o Bibi quiser. E aí a resposta do porta-voz do Netanyahu foi ainda melhor, né? Ele disse que o Lieberman
é tipo um penetra na selfie dos outros, que não tem conexão nenhuma com o grupo, mas quer estar ali aparecer na selfie. E o líder do Meretz também, o Nitzan Horowitz, chamou a ministra da Cultura, Miri Regev, também para um debate. É óbvio que nenhum debate vai acontecer, o que, na minha opinião, é um problema da legislação eleitoral israelense. Eu acho que os candidatos, os líderes dos partidos, eles deviam ser obrigados a participar de um debate eleitoral. Não ficar se escondendo, ainda mais nessa época aí de Facebook, de mentira para cá, mentira para lá. Vai na televisão, frente a frente, três de frente um pro outro, 4 de frente um pro outro, e vamos debater, amigo. Vamos colocar ali, vamos ver o que vocês têm a dizer. Mas a legislação não faz com que eles tenham que fazer isso, é opcional, e caso eles aceitem, e aí o que a gente tem é mais de 10 anos sem um debate formal entre candidatos a primeiro-ministro. Diz aí. Em relação à parte do debate, enfim, não sei se é obrigado, mas eu concordo que a cultura israelense de ausência de debates, ela é muito problemática. Você teve um debate também, acho que para as eleições de 2015, que foi meio lamentável, porque foi todo mundo, menos o Bibi e o Bush Herzog. E as regras são meio estranhas, eles não estão acostumados a debate na televisão. O Lieberman foi super racista com o Ayman Odeh, o chefe da lista unificada. Enfim, você não consegue ver ninguém que se saiu bem naquele debate ali. Eles estão um pouco acostumados com isso, mas o fato do Netanyahu querer debater mostra que ele está preocupado, né? E que ele está vendo que a oratória, a retórica dele são uma arma que podem fazer ele desequilibrar um pouco o jogo, porque o Gantz, ele gagueja um pouco, ele não é carismático, ele não é político, que nem o Netanyahu, né? Que está desde os anos 80 nesse meio. O Gantz acabou de entrar, ele é um militar. Então, enfim, Netanyahu está chamando o Gantz para o campo que ele sabe jogar, e o Gantz declinou, e o Netanyahu sabia que ele ia declinar, então ele está apostando que ele vai poder chamar o Gantz de amarelão. Mas não sei se vai colar, porque não existe essa cultura de debate, né? Então não sei se vai rolar, não. Bom, e a terceira notícia desse bloco eleitoral, a gente vai estar falando do aplicativo utilizado pelo Likud, que deu ruim na internet, caiu na rede, virou peixe. Diz aí, João, qual foi desse aplicativo? Olha, o aplicativo é o seguinte, eu vou falar menos do aplicativo agora e mais do evento primeiro, né? O Likud foi fazer um evento, não me engano, me lembro agora em que cidade que foi, acho que foi em Haifa, né? Netanyahu estava discursando, fazendo o discurso bonito dele, que ele sempre faz, um grande orador, e falando para sua base, sendo aplaudido. Quando de repente eles foram falar alguma coisa sobre que cada militante do Likud pudesse trazer mais eleitores, e apareceu no telão o aplicativo Elector, que é um aplicativo que o Likud criou, com um monte de informações sobre várias pessoas anônimas, né? Qualquer cidadãos normais do país, um nome, número da carteira de identidade, endereço, se é filiado a algum partido ou não. Uma quantidade de informação absurda no aplicativo, que é um aplicativo que o Likud vai usar, né, que o Likud criou para usar, para poder incentivar as pessoas que não estão votando a votar. Só que o que impressionou foi a quantidade de informação que esse aplicativo tem. E aí as pessoas foram ver o que está acontecendo, algumas pessoas já sabiam desse aplicativo, já estavam tentando chamar atenção para vazamento de informações absurdo que esse aplicativo tem. E o vazamento de informações, na verdade, é o seguinte: os partidos, eles têm direito a receber informações sobre os eleitores. Todos, né? Quem são os eleitores? Todo mundo que pode votar em Israel, né? Os partidos têm direito a receber as eleições, essas informações sobre todos os eleitores. E vários já fizeram uso dessas informações, né? Vários partidos ao longo da história. Mas, em geral, o que eles buscam nessas informações é sobre os próprios militantes deles, sobre os filiados, né? Para saber onde é que estão os filiados, para saber se podem contar com esses filiados para fazer campanha e tudo mais. Ou ex-filiados e tudo mais, que isso tudo aparece lá. E o Likud pegou as informações de todo mundo, colocou no aplicativo. Hein? Eles dizem que a função desse aplicativo que eles querem é o seguinte: viu que o teu amigo não votou, você pode entrar lá na urna, ver se a pessoa votou até as 5 da tarde e mandar um SMS para ele e falar: vai votar, em Israel a boca de urna é permitida. Você pode fazer campanha o dia inteiro, desde que você esteja um mínimo de 300 metros da urna, né? Então, você pode mandar uma mensagem dizendo: vai votar. E parece que era isso que o Likud estava incentivando que fosse feito, que os militantes usassem o aplicativo para poder convencer pessoas de votarem, né? Tipo, vendo que uma cidade que, em geral, as pessoas votam muito no Likud tá com baixa votação. Vai lá e começa a mandar SMS para todas as pessoas, WhatsApp, o que seja, para as pessoas irem votar, né? Você consegue ver que
quem é a Maria do bem nesse aplicativo. Você tem 1 milhão de informações, número de documento, que é uma coisa absurda, que o que você pode fazer com o número. Em Israel não tem identidade de CPF, de carteira de trabalho, título de eleitor, é um documento só, que é teu dado ZEUT, documento de identificação. E com esse documento você apresenta para o banco, você apresenta para fazer compra com cartão de crédito, você apresenta para ingressar em órgãos públicos, tudo é o mesmo documento, o mesmo número, né? Estava tudo isso disponível. E assim, o que isso pode acontecer? Tem muitos riscos, né? Com essa informação sendo vazada. Por exemplo, qualquer pessoa pode mandar para outra informação seguinte: eu sei que você vai votar num partido diferente do meu, né? Eu posso mandar uma mensagem para você dizendo assim: ó, teve epidemia, tem pessoas com coronavírus estão indo votar na sessão de, sei lá, da tua cidade. Não vai votar. Tipo, ou é muito trânsito para ir para o lugar tal, não vale a pena, assim, não vale a pena ir votar. Né? Enfim, todo tipo de coisa. Sua urna foi transferida para o lugar tal e tal e tal. Aqui quem fala é o Departamento de Eleição, a Justiça Eleitoral. Sua urna foi transferida para o bairro tal e tal e tal. E confundir as pessoas, sabe? E esse aplicativo pode ser usado para muita coisa ruim, é uma informação também que está sendo distribuída, né? Sem a permissão das pessoas. Eu não dei a permissão para ninguém de passar para nenhum partido as minhas informações, muito menos para que crie um aplicativo público para ser usado com campanha política pelo partido que está no governo, né, que tem ainda mais informações sobre todo mundo por outros meios, né? Então, se eles estão fazendo um uso dessas informações para fazer um aplicativo assim, imagina que eles não podem fazer com outras informações que eles possam ter por serem o partido que tá no poder. Né? É uma situação que ela não é nem antiética, né? Enfim, ela está começando a ser encarada, ela foi parar na justiça, ela está começando a ser encarada como possibilidade de crime, né? E o procurador-geral, o Yoatzim Mishpatit, né, o Mendelblit, ele disse que o aplicativo ele é um problema, mas as informações serem divulgadas por partidos não é um problema. E aí a gente fica com o rabo entre as pernas, porque realmente, se os partidos sabem disso, quem mais vai ter acesso a essas coisas, né? Como é que a gente não vai garantir que... Enfim, como é que alguém pode me garantir que mais gente não vai ter acesso a isso? Sabe, é uma coisa de louco esse aplicativo, né? É uma afronta à privacidade da população, né? Ataca uma quantidade, tipo, não é boa para ninguém, na verdade, só para quem faz uso dessas informações, para quem for mais esperto, né? Isso não vai ser combatido até as eleições, pelo jeito. As pessoas vão fazer uso disso. Pois é. Eu tinha alguns comentários também. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. Só dando uma complementada, o que aconteceu com esse vazamento, né, com o acesso a que muitas pessoas tiveram, é que assim, alguns eleitores do Likud, eles estavam recebendo, eles tinham que responder a um SMS com nome e telefone, e aí eles receberiam um link para baixar o aplicativo. Só o que acontece é que os programadores desse aplicativo, eles deixaram a senha do aplicativo, do código-fonte, disponível, né? Quando a pessoa bastava entrar ali no settings, né? E ele tinha como acessar a senha do código-fonte e, por isso, conseguir entrar no banco de dados dos eleitores israelenses, né? Inclusive fazendo o download desse arquivo. E só colocando em números, né, o que o João falou, são 6,5 milhões de pessoas, né, que eles conseguiram, as informações vazaram, e aí foi divulgado pelo jornal Haaretz que 2 programadores que têm um podcast chamado Cyber, eles conseguiram invadir o sistema facilmente, mesmo depois de ter tido um hackeamento. Houve um hackeamento, a empresa foi informada, e depois disso, esses 2 programadores conseguiram de novo hackear, e aí eles disseram que não conseguiram só acessar a lista de eleitores, mas também viram outras informações que o aplicativo dá. Tipo, as pessoas que fazem o aplicativo, né, os programadores, eles têm acesso de quem fez o download do aplicativo, quem apagou o aplicativo posteriormente, quem entrou no sistema para fazer, quem são os eleitores do Netanyahu. Ou seja, essa série de informações aí que o João também colocou, que estava tudo disponível. Teve um caso de um menino de 13 anos que recebeu o link. Um menino de 13 anos, ele não pode votar, ele não tem que ter acesso a esse tipo de coisa, né? Teve também caso de militante do Likud, que depois de desinstalar o aplicativo, ele recebeu, porque ele não queria mais receber, né? Como é que chama? As mensagens, né? As atualizações. Ele apagou o aplicativo e recebeu uma ligação de um funcionário do Likud perguntando por que ele tinha
apagado, né, o aplicativo. Teve outras pessoas que receberam mensagens pedindo para que o aplicativo fosse instalado novamente, ou seja, coagindo, né, o militante do Likud, no caso, a usar aquilo, né? O que, enfim, por mais que, vamos dizer, boca de urna seja permitido, você coagir uma pessoa, ainda mais em Israel, que o voto não é obrigatório, a ir votar, a ter uma participação, sendo ou não membro do partido, eu acho que isso é passar muito, muito, muito dos limites. Agora, uma consequência muito grande dessa exposição de dados, né, dessas informações, é que tem pessoas aí que trabalham em uma série de instituições de segurança, né, com um trabalho, vamos dizer assim, sensível, que também tiveram seus dados disponibilizados, né, vazados. Tem aí funcionários do Mossad, do Shin Bet, da energia atômica, como é que chama? Da Comissão de Energia Atômica, né, de pesquisas biológicas, militares, enfim, todo mundo teve seus dados, como você falou, nome, identidade, endereço, é uma coisa absurda, é uma coisa, assim, muito ruim e, assim, para pessoas que trabalham, né, com dados, com essa informação, ele pode começar a cruzar uma série de informações e conseguir placa de automóvel, ou seja, ele sabe onde é que ele consegue achar endereço. O endereço ele já tem, mas ele pode achar placa de automóvel, conseguir ter acesso a essas pessoas de forma mais fácil. Se uma lista dessa cai na mão do Hezbollah, cara, cai na mão do Hamas, o que os caras não podem fazer com isso? Entendeu? Só hipoteticamente falando. Agora, o que eu queria comentar também é que eu não é nem falando do Likud, entendeu? Não é nem, vamos esquecer aí que o vazamento foi do Likud, até porque o Israel Beiteinu também usa esse aplicativo para controlar os seus militantes. A questão foi o que você falou, João. Por que disponibilizar para os partidos a lista de com 6,5 milhões de pessoas que são aptos a votar? Não tem que disponibilizar, na minha opinião. Por que tem que disponibilizar? Toda urna tem ali os fiscais dos partidos. Senta a pessoa da comissão eleitoral, são 3 membros da comissão eleitoral, se eu não me engano, mais os fiscais dos partidos. Acabou, é o suficiente. O fiscal está ali vendo se a pessoa assinou no nome dela, se ela apresentou a carteira de identidade, se a carteira de identidade dela é realmente válida ou é falsa, sei lá, um documento válido. E acabou. Eu acho que esse negócio de disponibilizar para os partidos nome dos eleitores, todo mundo tem direito a voto, isso aí eu acho que não é democrático. Alguém te perguntou se você queria disponibilizar isso, né? Pois é. Ninguém me perguntou nada. Eu não quero. Tipo, se me perguntarem, eu digo, eu não quero. Meus dados são meus. Eu não quero passar para partido nenhum. Não quero que nem o partido que eu sou filiado, nem o partido que eu não sou filiado. Quero que ninguém tenha acesso a nada, a nenhuma informação minha que eu não quero dar para eles. Não tenho nada para nenhum partido, né? O Estado, tudo bem. Os órgãos estatais, né? Eles que me dão o meu número, eles que agem de acordo com o meu número, mas os partidos não. Mas enfim. Pois é. E ainda nesse clima eleitoral, dois anúncios do nosso primeiro-ministro essa semana. Um foi no início da semana, se não me engano, na segunda-feira, e o outro hoje, na quinta-feira, sobre a construção de novos bairros judaicos em Jerusalém Oriental. O primeiro deles que foi anunciado seria na região norte de Jerusalém, na região de Atarot, que tinha um aeroporto na região. É bem perto do checkpoint, para quem já veio a Israel e atravessou para a Palestina, por Jerusalém, é onde tem o checkpoint de Calândia, que é bem no norte de Jerusalém, é uma região que ela foi anexada à cidade depois de 1967, na Guerra dos 6 Dias, ali no praticamente subúrbio de Ramallah. Ali está prevista a construção de um assentamento, e mais ao sul, do outro lado da cidade, na região sul, o Netanyahu hoje deu informação que ele quer construir mais 2 assentamentos. Um deles se chamará Har Homá Bet, né, que o nome é Har Homá, número 2, porque já tem um assentamento com esse nome, que ele fica entre, vamos dizer assim, a Cidade Velha, tem bairros palestinos, e Belém, né, ele fica entre os bairros palestinos e Belém, ou seja, ele impede a conexão entre Jerusalém, entre Belém e os bairros palestinos de Jerusalém, e nesse novo assentamento a previsão é de que se construam 2.200 unidades, e um outro assentamento bem próximo desse primeiro, que é numa região chamada Givat Hamatos, que fica ao lado de um bairro palestino também chamado Beit Safafa, que a ideia é construir 2.600 unidades. O primeiro, né, assentamento de Har Homá, né,
ele ainda não foi nem planejado, não foi nem apresentado nenhum projeto à comissão de urbanismo, ou seja, ele ainda vai demorar anos para acontecer, caso, né, seja aprovada a construção. E esse de Givat HaMatos, ele já tinha sido planejado e tinha sido, inclusive, a construção dele tinha sido queriam começar a construção, só que foi no período do governo Obama que fez uma pressão muito grande no Netanyahu para que esse projeto fosse cancelado, congelado no caso, e ele foi. E agora o Netanyahu traz à tona aí a menos de 2 semanas das eleições. Diz aí. Não, basicamente o que eu tinha visto antes, né, é que o Netanyahu ele tinha anunciado que ia construir um bairro judaico na parte de Jerusalém que o Trump estava querendo dedicar a ser a capital do futuro Estado palestino. E agora parece que ele mudou de ideia e resolveu ampliar os bairros já existentes, né? Politicamente, para ele, ainda bem que ele mudou de ideia, porque arrumar uma briga com o Trump agora não seria muito inteligente e mostraria bem que ele é inimigo de qualquer Estado palestino sob qualquer condição, né? Inclusive nessa do Trump. A expansão dos bairros judaicos no Jerusalém Oriental é uma coisa que estava mais ou menos freada há um tempo, né? Pelo menos não a construção de novos bairros. O crescimento natural Israel sempre permitiu, mas novos bairros está freada desde que estava sendo cogitada a construção de E1, que ligaria Jerusalém Oriental a Malé Adumim, que é uma das maiores cidades judaicas na Cisjordânia, estava um pouco freada, e agora ele resolveu retomar com isso. Efeitos da legitimidade que o Trump deu para a anexação, né? Ainda que Jerusalém já tenha sido anexada por Israel nos anos 80, embora o mundo não reconheça, a comunidade internacional, Israel não teve coragem de fazer isso nos últimos anos porque sabia que não pegava bem. Agora, com esse plano Trump, com essa legitimidade que os Estados Unidos está dando para a anexação, construir bairros judaicos em Jerusalém Oriental virou fichinha, virou brincadeira. Então, o que a gente está vendo aí é uma expansão a partir do mais fácil, né? Começa pelo mais fácil para fazer o mais difícil depois. Isso aí o Netanyahu não precisa esperar eleições para fazer, ele pode fazer agora mesmo, que não precisa de aprovação na Knesset para nada, tá tudo liberado. Eu só não sei se foi uma troca, né? Se ele optou primeiro em construir no norte, né, na região de Atarot, e depois mudou de opinião e agora foi para o sul, ou se foi um aditivo. Eu não li nada que tenha sido uma troca, não fizeram nenhuma conexão a respeito disso. Inclusive, o primeiro, né, na região de Atarot, ele foi divulgado pela ONG, né, Shalom Arshav, né, Paz Agora, sobre essa construção, que também fica do lado de bairros palestinos, né, como tem o bairro de Calândia, tem o outro de Aram, tem um que chama Kafr Akab. Mas, na minha opinião, é uma política extremamente eleitoreira. 2 semanas ele está desesperado, fazendo de tudo aí para conseguir mais votos, quer mostrar que ele é o mais à direita que o Kahol Lavan, e ele, como primeiro-ministro, tem essa possibilidade aí de colocar essas políticas populistas, né, vamos dizer assim, para trazer mais votos para o seu lado. Mas é isso aí, Bibi Netanyahu. Pode ser que esteja chegando o fim da era dele, né? E para terminar esse bloco, finalmente, né, soft, como a gente diz em hebraico, vou falar da última pesquisa eleitoral que saiu, que foi divulgada ontem, na quarta-feira, dia 19, pelo canal 12. E aí, ouvintes, não fiquem assustados com os números. Sabe por quê? Porque não mudou nada. A gente tem aí a mesma coisa. O partido Kahol Lavan com 35 cadeiras, o Likud com 33, a lista unificada dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, 13 cadeiras, o partido Avodah Gesher Meretz com 9 cadeiras, os 2 partidos ultra-ortodoxos, Shas e Yadut HaTorah, com 8 cadeiras cada um, o Israel Beiteinu, o Israel Nossa Casa, né, do Avigdor Lieberman, com 7 cadeiras, e o partido Yamina, que é o bloco de partidos da direita nacional religiosa, né, do Bennett, da Shaked, do Smotrich, que a gente falou deles, também com 7 cadeiras. E aí, cara, estamos seguindo para as quartas eleições, cara. Tem um jornalista do Canal 12, o Amit Segal, que inclusive é muito identificado com a direita. Isso aqui é uma coisa bem interessante na política israelense, que os jornalistas, eles falam o seu posicionamento político e vida que segue, né, cara? Eu acho isso bem bom também. Ele sempre que ele fala das eleições, ele já fala, não, isso aí vai ser decidido nas quartas eleições, na próxima rodada. Ele já tá jogando para sempre, para frente, cara.
Você acha que vai ou para por aí? Olha, eu antes estava achando que não. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que quartas eleições vai ser ruim para a maioria das pessoas, mas agora eu tô em dúvida. Não sei. Não sei. Se eu tivesse bola de cristal, eu podia te responder, mas prefiro dizer não sei. A resposta que cabe a qualquer pergunta que façam. E ela se encaixa excelente essa que você me fez agora. Não dá, cara, não dá pra prever, só dá pra prever que, cara, vai chegar aqui daqui a, sei lá, duas semanas pra eleição, daqui exatamente, as eleições vão ser numa segunda-feira, ou seja, na quarta, quinta-feira, mais tardar daqui a 2 semanas exatamente, a gente tem o resultado. E aí vai chegar no mesmo lugar, cara, no mesmo ponto, cara. É difícil, cara, é difícil Não, mesmo. o que vai ter que mudar vai ser a postura dos partidos. Eles vão ter que começar Completamente. a pensar em fazer coalizões que antes não estavam É. sendo cogitadas. Mas enfim, vamos esperar para falar disso quando tiver eleições, Tem que ver porque aí se aquilo que a gente comentou no episódio passado, né, que foi sobre o fim, né, o término do orçamento e a dificuldade que os partidos ortodoxos podem ter, né, de conseguir suas bolsas e suas verbas, isso pode ter alguma mudança. Isso eu acho que hoje pode ser o único ponto de inflexão aí, mas, enfim, nunca se sabe, né? Uma coisa pode acontecer. Vamos ver. Bom, vamos lá então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar falando da corona, que não é a cerveja. Até agora não foi identificado, né, nenhum caso do coronavírus em Israel, mas desde o início da semana algumas medidas começaram a ser tomadas aí pelo Ministério da Saúde. Turistas, né, que nas últimas 2 semanas passaram pela Tailândia, Singapura, Hong Kong, Macau e China, estavam proibidos de entrar em Israel, né? E no caso de cidadãos israelenses, a instrução era que eles deveriam permanecer em casa em isolamento por 14 dias. E a partir de hoje, quinta-feira, grupos de turistas que também tiveram nesses países aí que eu falei agora, nas últimas 2 semanas, também estão proibidos de entrar aqui em Israel. E também tem o caso, né, de 15 israelenses que estavam num navio japonês, onde o navio todo foi colocado em quarentena, ninguém podia descer do navio, estavam lá já há 14 dias. O navio está em Yokohama, no Japão. E desses 15 israelenses, 11 não contraíram o vírus, estão já voltando para cá e vão ficar 2 semanas em quarentena no Hospital Tel HaShomer, na região central do país, que teve um local preparado aí para receber esse pessoal. E já teve outros 4 israelenses que sim foram infectados e estão no hospital no Japão e vão retornar a Israel assim que foi identificado que eles não podem mais transmitir o vírus a ninguém. E aí, o que mais você viu? Não, eu vi que deu problema, né? A China foi o primeiro país que se manifestou quando Israel proibiu a entrada de chineses ou de pessoas que estiveram pela China em Israel, né? E o que o embaixador da China em Israel falou foi: não se esqueçam que durante o Holocausto a gente recebeu vocês, o que é uma meia-verdade, né? Agora, eu também acho muito curioso quando a China de 2020 está se justificando com uma coisa que aconteceu em 1939, 40, não era a mesma China, mas enfim, nem a mesma situação, mas não estou julgando se é certo ou errado a adesão do Ministério do Interior de Israel, mas essa foi a reação da China. Israel parece que não se importou muito. Agora Israel começou a evitar a entrada de pessoas de Hong Kong, Macau, Tailândia, né, e não lembro mais qual lugar. E o representante comercial, o representante do escritório comercial da Tailândia em Israel, tem embaixada também, mas do escritório comercial, né? Israel manda muitos turistas para a Tailândia todos os anos. Tem um grande número de trabalhadores tailandeses em Israel também, né, por meio de acordos entre os dois países, e essa medida desagradou muito o governo da Tailândia. Eles alegam que a Tailândia não é um país com epidemia e que essa situação, Israel não vai evitar o vírus de entrar no país dessa maneira. Ele vai entrar, Israel proibindo as pessoas de passarem pela Tailândia ou não. Né? Enfim, esse foi o argumento que esse cara deu. E o que a gente tem que ficar atento, né, é que surgiu uma reportagem no jornal Maariv, em Israel, dizendo que a Tailândia estaria escondendo números de pessoas contagiadas lá e que revelou a preocupação do Ministério do Interior israelense com a propagação do coronavírus em países de terceiro mundo, né? Eu não sei o que eles consideram a China, não sei o que eles consideram
enfim, Hong Kong, mas eles citaram justamente a Tailândia para se referir a esses países de terceiro mundo. Eu não sei se isso é um preconceito de classe ou está baseado em alguma informação verídica. A gente sabe que a saúde nos países do chamado terceiro mundo, a saúde pública, ela é, em geral, mais problemática do que os países mais ricos, né? Com pelo menos que tratam os seus cidadãos de maneira mais respeitosa, vamos dizer assim, né? E a China é um dos países que mais tem investido em saúde também, entre outras coisas, e a gente sabe que a China é capaz de produzir de construir um hospital em uma semana, como eles fizeram, e de tratar dessa epidemia de uma maneira muito intensa, né? E inclusive está diminuindo muito o número de contágios na China agora. Mas Israel tem um temor por essa propagação em países de terceiro mundo, e a Tailândia, desses países do Sudeste Asiático, é o país que mais tem turismo com Israel. Turismo, relações, né, entre os dois países e tal. Então, existe uma preocupação muito grande de Israel com isso. O curioso é que a preocupação Israel, como está tão isolado no Oriente Médio, né, agora o vírus chegou no Irã, né, já tiveram 2 mortos. No dia que o Irã admitiu que o vírus estava lá, admitiu que já tiveram 2 mortos iranianos por causa do vírus. Israel não está nem aí com o caso do Irã, porque não tem troca nenhuma entre os países, então o contágio vir do Irã é mais difícil. Mas o contágio vir da Tailândia preocupa o governo e gerou um princípio de crise diplomática entre os dois países. E, para terminar, se perguntou o que eu sei disso, vou dar mais uma informação, ainda que ela não seja certa, a Comissão Eleitoral está estudando colocar urnas especiais para pessoas que voltaram do Extremo Oriente de viagem para Israel nos últimos 21 dias, nas últimas 3 semanas, para que eles votem em urnas separadas, né, nas eleições. Ainda não teve definição sobre isso, até onde eu soube, mas, enfim, essa é a maneira que a coronavírus está afetando o dia a dia em Israel. Até agora, nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado, menos ainda, né? Só de israelenses no exterior, como nessa embarcação japonesa. Aí sim tem casos confirmados. O país está começando a se prevenir, né? Ou a se preparar para o caso dessa epidemia chegar em Israel. O pessoal passa aqui para deixar uma atualização. Agora é sexta-feira, 1h20 da tarde em Israel. E, 11 viajantes israelenses voltaram da embarcação japonesa, foram examinados pelo Ministério da Saúde. Uma pessoa deu positivo o exame, ela está portando vírus corona, as outras 10 no exame deu negativo. Todos vão ficar sob quarentena, sob cuidados médicos. Foi feito um esquema de proteção próximo ao aeroporto, né? Inicialmente eles queriam levar as pessoas que voltassem para o hospital de Rishon LeZion, uma cidade ao sul de Tel Aviv. Se não me engano, a 4ª ou 5ª maior cidade mais populosa de Israel. E a prefeitura de Rishon LeZion se opôs, disse que ali não vai ser o centro da corona no país, né, para não assustar os moradores. Enfim, eles montaram um esquema de segurança próximo ao aeroporto e essas pessoas vão ficar de quarentena ali. Tá? Então, temos um caso registrado de corona já dentro do território israelense e as medidas estão sendo tomadas para que o vírus não se propague pelo país. Pessoal, 22 de fevereiro, são agora 4 horas da tarde em Israel, 4h20, e o Ministério da Saúde publicou há pouco uma notícia de que 9 turistas sul-coreanos que tiveram em Israel na segunda semana de fevereiro acabaram de ser identificados com o coronavírus na Coreia do Sul. Como tem mais ou menos uma semana que eles voltaram para casa, é muito provável que eles já estivessem portando esse vírus, né? Porque ele costuma aparecer 2 semanas depois de você ser contaminado. É muito provável que eles tenham viajado para Israel e disseminado o vírus para alguns lugares do país durante essa estadia. O Ministério da Saúde divulgou os lugares que eles visitaram. São 9 sul-coreanos. Eles estiveram em diversos lugares ao longo do país, no norte, em Jerusalém, em Tel Aviv, nos territórios também. Eles foram na tumba dos patriarcas, por exemplo, em Hebron, tiveram na cidade velha de Jerusalém, tiveram uma série de igrejas, era um pacote turístico de viagem religiosa, principalmente, da Igreja Católica, de um grupo católico. Enfim, e agora o Ministério da Saúde deu orientações para qualquer pessoa que tenha ficado a menos de 2 metros desses lugares nessas datas, que se coloca automaticamente por 2 semanas em quarentena, e quem não teve a menos de 2 metros, mas passou por esses lugares, que fique atento. A gente não sabe, não tem informação de mais nenhum israelense contaminado, com exceção da moça que Israel resgatou há pouco tempo, mas a gente sabe que teve uma explosão agora, nesses dias de contágio na Coreia do Sul,
né? E parte desses contagiados estiveram em Israel. Então agora a gente vai ficar aguardando notícias. Os hotéis, os lugares turísticos, todos esses lugares por onde eles passaram, disseram que estão tomando providências para desinfectar o lugar. O problema é que já tem uma semana que isso aconteceu, então a gente não sabe se alguém se contaminou, embora minha opinião de leigo aqui é que o provável é que isso tenha acontecido. Então, na semana que vem, conforme for, a gente vai dando notícias aí sobre isso no próximo podcast. É isso. Vamos então para o nosso último bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burd, que está de férias no Brasil. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço também ao João, que resolveu caminhar pelo calçadão de Copacabana, sentou para tomar uma água de coco, comer um biscoito Globo e aproveitar o período pré-carnaval. O destaque nesta semana é o basquete israelense, basquete masculino israelense, que teve no ginásio Menora em Tel Aviv a final da Copa do Estado. A Copa Israelense de Basquete Masculino tem o novo campeão na temporada 2020, e o campeão é o mesmo do ano passado, Hapoel Jerusalém. Hapoel Jerusalém, que foi até o ginásio Menora em Tel Aviv e derrotou por 92-89 o Ironi Naharia, o time municipal da cidade do norte, Naharia. Hapoel Jerusalém, que teve mais de 5.000 aficionados, mais de 5.000 torcedores, viajaram cerca de 1 hora até Tel Aviv, saindo de Jerusalém para Tel Aviv, lotaram o seu espaço reservado e empurraram o time. Time este que teve muitas dificuldades, principalmente no terceiro quarto do jogo, quando o Naharia chegou a ultrapassar e abrir uma certa vantagem, mas no último quarto, no quarto, o Hapoel Jerusalém se impôs e conseguiu a vitória por 3 pontos de diferença. Hapoel Jerusalém, que conquistou 2 vezes a Liga Nacional de Basquete e várias vezes a Copa Israelense de Basquete, agora pela 2ª vez consecutiva. É sem dúvida uma conquista muito grande. Convido os amigos a acessarem o conexãoisrael.org, analisarem a crônica do jogo e também mandarem uma saudação especial ao nosso querido colega Bernardo Chans, que esteve nas arquibancadas torcendo muito. Um grande abraço, um bom carnaval e até a próxima semana. Valeu, Nelsinho. Obrigado aí por esse comentário mais essa semana. Divirta-se, aproveite as suas férias. O João, de repente, tem alguma indicação aí de comida, de lugar para você comer, mas enfim. Você está sempre dizendo onde o João vai, eu acredito que você saiba muito bem aonde você deve ir para comer bem. Olha, bom, João. Se ele estiver em Florianópolis, eu não sei, porque eu não conheço Florianópolis, mas se ele estiver em Porto Alegre agora, ele com certeza vai comer um X-coração, eu não sei o nome do lugar, mas é um lugar muito legal. É um sanduíche gigantesco ali no Bonfim, em Porto Alegre, que te serve suco de laranja num liquidificador. É um lugar muito, muito maneiro. Recomendo para quem for em Porto Alegre. E o X-coração é muito gostoso também. Na verdade, é um sanduíche impressionante, grande, com salada, com queijo, com maionese. Enfim, um lugar que a comida é boa, recomendável. O Nelsinho com certeza vai lá, porque quando ele mata a saudade do Brasil, ele mata da infância também. Eu tenho certeza que o Nelsinho passava por esse lugar na infância dele, lá no Bonfim, em Porto Alegre. Traçando o X-coração. Bom, é isso aí, João. Vamos ficando por aqui. Eu vou dar um aviso aqui aos nossos ouvintes, se se importarem. Eu que vou sair de férias as próximas 3 semanas. Possivelmente vou mandar um áudio aí comentando sobre o resultado das eleições, para que seja incluído no podcast, mas fora isso, provavelmente não vou participar nessas próximas 3 semanas. A gente vê se vai ser o Nelson, outra pessoa, quem vai me substituir. Mas enfim, estou de volta a partir da última semana de março. Então a gente se encontra por lá, pessoal. Boas eleições aí, bom carnaval para os brasileiros e até a próxima. Valeu, João. Valeu, ouvinte. A gente se fala então. Aquele abraço. Tchau, tchau.